Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marilda e é muito bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos refletir sobre uma frase da Clarice Lispector, em que ela diz: tenho medos bobos e coragens absurdas. Como essa frase é real, pelo menos neste momento da minha vida. Quando eu penso em medo, quando eu falo em medo, eu penso naqueles medos que eu trouxe da minha infância, medos de escuro, por exemplo, que eu tinha, hoje não tenho mais, e medos, por exemplo, de aranha, para quem me conhece sabe o quanto eu tenho medo de aranha, seja ela pequena, grande, preta, branca, com pelo, sem pelo, só de pensar eu já me arrepio. E é um medo que eu ainda tenho, um medo que persiste. Diferente do medo de escuro que eu tinha e que hoje eu não tenho mais. Então, o medo é muito relativo para cada um. E eu sempre digo que não é racional, né? No exemplo da aranha, por exemplo, olha o meu tamanho perto de uma aranha. Quem tem medo? Quem teria que ter medo de quem, né? Bom, enfim. Aos medos que a gente adquire com o tempo, né? Medos que a gente não tinha e que passa a ter. Eu, por exemplo, posso citar como medo de fazer ressonância magnética naquele tubo. Eu não sei se alguém já fez, mas é uma experiência nada agradável. Porém, eu já havia feito outras vezes e não tinha tido problema nenhum. De repente, me vi diante daquele túnel, vamos dizer assim, e quando o técnico que foi fazer o exame me disse: Marilda, procure não abrir os olhos. Para que ele disse aquilo, né? Que aí lá dentro, uma vez lá dentro, eu não conseguia ficar de olhos fechados. Eu tinha que abrir o olho. Por que ele foi falar aquilo? E aí no momento que eu abri, eu entrei em pânico, em desespero, tive que sair urgente. E hoje só faço em ressonância quando eu preciso em Campo Aberto, que é uma cidade próxima daqui, mais longe, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, outro exemplo, eu lia na igreja quando eu era adolescente, eu amava quando eles me chamavam para ler lá na frente, para ficar no foco das atenções. E hoje eu tenho dificuldade com relação a isso. Ou seja, de ser o foco, de chamar atenção, medos bobos. Concordo com Clarice. Mas, ao mesmo tempo, tenho coragens absurdas. Por exemplo, eu voei de balão o ano passado e as pessoas me perguntavam: você não ficou com medo? Não. Foi libertador ter aquela experiência. Não tive medo em nenhum momento. Nem quando eu pensei na ideia, nem quando eu me programei para ir, nem quando eu fui, nem quando aconteceu. Não tive medo e foi uma das experiências mais libertadoras que eu já fiz. Teve uma outra oportunidade num curso que eu fiz, muito louco, uma coisa muito louca, que eu tive que pisar em brasas, tá? E eu, quando eu fiquei sabendo, falei: não faço, nem que me matem, eu não vou fazer isso. E eu fiz. E não foi uma vez só, não. Foram 3 vezes. 3 oportunidades que eu tive de passar descalça sob brasas e eu fiz. Ou seja, coragens absurdas. E a última experiência que eu fiz e que foi muito louca, foi viajar para a Europa sozinha, com 52 anos. Eu, desde que soube e fiz previsões de que eu iria me aposentar, eu resolvi me dar de presente uma viagem. E aí eu fui procurar destinos aqui no Brasil, mas assim, eu já conhecia algumas coisas, alguns estados, alguns lugares que eu sempre quis, já tinha tido vontade de ir, por exemplo, o Sul, que eu gostava muito e gosto, né? Eu já fui pro norte, já tinha tido algumas experiências. Então, eu falei, por que não uma viagem internacional?
embora meu inglês seja péssimo. E aí eu comecei a pesquisar. E assim, lógico que eu gostaria de ter alguém comigo, lógico. Mas assim, na oportunidade, ninguém tinha disponibilidade de agenda. E eu, como estava aposentada, né? Então eu decidi ir eu comigo mesma. Foi até assim um momento de eu me descobrir, sabe? Mas enfim, até então eu não sabia. Comecei a procurar viagens e aí eu optei por Portugal justamente pela língua, pela facilidade da língua, né? Porque aí um problema já estaria resolvido, que é a dificuldade de me fazer e de entender. Me fazer entender e entender as pessoas. E eu optei por Portugal e comecei a me programar com 3 meses antes. E foi tudo bem, deu tudo certo. Claro, tiveram alguns perrengues, algumas coisas que a gente, por mais que programe, não sabe que pode acontecer. Como, por exemplo, eu fui doente, não sabia, cheguei lá, fiquei praticamente 2 dias de cama, sozinha. Então, assim, tiveram alguns perrengues, porém, na hora do medo, porque surgiu o medo. Para vocês terem uma ideia assim, de detalhes, coisas mínimas, por exemplo, eu tive dificuldade de sair do apartamento que eu estava, eu não conseguia abrir a porta. Eu não conseguia abrir o cadeado da minha mala. Coisas assim, que se você tá com outra pessoa, você troca uma ideia, você dá risada, você brinca, desestresse, pronto, resolveu e faz. Não, então assim, tinha hora que eu falava, meu Deus, né, é eu e você. E aí deu tudo certo. Consegui resolver tudo. Melhorei, graças a Deus, melhorei depois de 2 dias. Enfrentei meus medos, fui para outras cidades, tudo assim, usando o transporte público, usando autocarro, né, lá, usando comboio, que é o nosso trem daqui, lá se chama comboio. Conheci, mesmo assim, consegui conhecer 5 cidades. Cinco cidades. 1, 2, 3, 4, 5 cidades. 6. 6 cidades num período de 10 dias, num país totalmente estranho e sozinha. E ainda com uma parte dele doente. Mas assim, coragens absurdas. Então eu me inspiro e me identifico muito com essa frase. Tenho medos bobos, aranha, por exemplo, ressonância magnética, tomografia. E coragens absurdas. Voar de balão, pisar em brasas, viajar para a Europa. E outras coisas que eu fiz, né? Além disso, outras coisas que eu fiz sozinha também. E que eu enfrentei meus medos, construir uma casa. Então, uma mulher sozinha, assim, para construir uma casa, ficar à mercê de pedreiros, de engenheiros, de carpinteiros, de tudo que é eiros, né? E uma mulher sem entender, sem... Assim, então, assim, o que eu tiro, assim, de lição disso? A gente tem que ir vencendo os nossos medos conforme eles vão aparecendo. Porque até então você não sabe. Por exemplo, eu não sabia que tinha medo de construir uma casa ou de pisar em brasas. Nunca pensei nisso. Mas quando a situação aparece na sua frente e você tem que resolver, ou resolver, não tem um plano B. Ou você faz, tem um plano B. Você tem uma vida medíocre, simples e... Eu não diria simples, eu diria uma vida sem graça. Teria essa opção, se eu quisesse. Não vou viajar porque eu tenho medo. Vou ficar aqui presa dentro da minha casa, não vou sair. Posso ser assaltada, não vou a um show, posso perder o celular, não vou... Não. Eu vou. E se acontecer, pago o preço. Mas eu vou. Hoje eu posso olhar para trás com orgulho e dizer, eu fiz. Eu fiz isso, eu venci meu medo. Eu consegui dar o passo. Entende? Faz sentido para vocês isso? Em tudo na vida. Não dá para acordar de manhã e dizer assim, hoje eu vou vencer o medo disso. Não, o medo ele aparece junto com as situações. Tem que fazer isso.
carro quebra no meio de uma estrada, você tá sozinha, você não previu aquilo. Dá medo? Na hora dá. Nossa, o que eu faço agora? O que eu faço? O que eu faço? Procuro um telefone de um mecânico e ligo pro guincho e vem buscar o carro. Entende? São coisas assim. Quando surge o medo, com ele vem o plano A ou B, vem a opção. Ou você faz ou não. Então tem que fazer. Depois a gente pensa. Mas na hora tem que fazer. Na hora tem que fazer. Por exemplo, eu li uma outra frase, eu sou a mulher das frases, né? Eu li uma outra frase que diz que o medo você só consegue vencê-lo com outro, ainda maior. Como assim? Aí o palestrante deu o exemplo, ele disse, por exemplo, né? Pense no maior medo que você tem. Eu pensei, aranha. E o outro? Qual é o maior medo que isso? Perder meus filhos. Tá, então se uma aranha estiver em cima de um filho meu, colocando ele em risco de vida, eu vou pra cima da aranha. Eu vou. Não importa que ela me olhe nos olhos, que ela me ameace, eu vou. Por quê? Ela tá colocando em risco um medo muito maior que eu tenho, que é de perder um dos meus 2 filhos. Então, o medo é relativo. Ele é de momento, depois que você vai pensar. E na hora que você tem que agir, na hora que você tem que tomar uma decisão e ir em frente, você encontra forças onde você não sabe que tem dentro de você mesmo. Então fica assim aqui hoje, só uma reflexão sobre o medo. Vamos pensar nessa frase. Tenho medos bobos e coragens absurdas. E isso é muito real, pelo menos na minha vida, eu acredito que na de vocês também. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.